Pessoal, no vídeo de hoje vamos conversar sobre uma dúvida que os pacientes costumam trazer aqui no consultório, que é: doutor, por que que algumas pessoas usam 2,5 de tirzepatida e acabam perdendo bastante peso e outras acabam não conseguindo perder a mesma quantidade na mesma dose? Isso é extremamente importante que vocês entendam, justamente para que não exista frustração nem expectativa inadequada em cima da medicação. Muitas vezes o problema não é só a medicação, pessoal, que a sua não está funcionando, ou de repente para você não vai dar certo, coisas assim. Normalmente tem muitas coisas associadas. Quando a gente fala do emagrecimento, tem muitos fatores que precisam ser levados em consideração, pessoal. Não simplesmente o uso de um medicamento. O medicamento ele serve para auxiliar, ele vai servir como uma ferramenta, mas outros fatores importam na velocidade ou no resultado que esse paciente vai ter durante esse processo. O primeiro ponto, aliás, antes de mais nada, deixa eu me apresentar, meu nome é Danilo Lobo, eu sou médico, atuo nas áreas de nutrologia e medicina esportiva e atuo diariamente com pacientes que desejam realizar o emagrecimento, tratamento de obesidade e até performance esportiva. Mas vamos lá ao que interessa, que é o vídeo. Pessoal, pensem o seguinte: um indivíduo de 100 quilos e um indivíduo de 70 quilos. Quando os dois indivíduos perdem 1% desse peso, ou seja, de maneira proporcional, quem tem 100 quilos perde 1 quilo, quem tem 70 quilos perde 700 gramas. Isso já é suficiente para impactar no resultado, porque se a gente falar da perda de 10% do peso, um perde 10 e o outro perde 7, certo? Por isso só já tem diferença numérica. Então ficar levando em consideração apenas o número de balança, pessoal, é um erro enorme quando você vai tentar fazer esse tipo de comparação. Segundo ponto, estado individual do metabolismo de cada pessoa. Vamos pegar duas pessoas de 70 quilos. Uma pessoa de 70 quilos que nunca fez nada, está inflamada, nunca treinou, nunca fez dieta, está começando do zero, ela tem muito mais possibilidade de perder com velocidade esse peso do que um indivíduo que hoje está aos 70 quilos, mas já perdeu 15, mas já está treinando, já está fazendo dieta, tem uma quantidade de massa muscular maior. Porque proporcionalmente, em termos de massa muscular, percentual de gordura, capacidade, em termos de inflamação, a pessoa que treina está menos inflamada do que a outra. A pessoa que treina retém menos líquidos do que a outra que não treina. Então todos esses fatores vão acabar impactando nesse resultado. Mas é preciso saber, quando você trata de caloria por caloria, ninguém teria uma vantagem em relação a isso. Por exemplo, estou eliminando 1.000 calorias. Independente de quem for o indivíduo, a eliminação dessas calorias é igual. Mas a maneira disso apresentar no corpo é diferente. Porque às vezes 1.000 calorias na pessoa que já está treinando e fazendo coisas é 1.000 calorias de gordura. 1.000 calorias no outro indivíduo, além de eliminar gordura, muitas vezes ele está eliminando retenção e outras coisas. Então a maneira de sentir esse peso também é um pouco diferente. Tá? Então, esse dado é extremamente importante para vocês entenderem. Quanto mais à frente você está no processo, mais difícil é o seu processo. Tá? Justamente porque você já avançou bastante. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Aonde que esses indivíduos estão partindo? É 2,5 para alguém que já está fazendo o processo ou 2,5 para alguém que está começando do zero agora? Tá? Isso é importante. Segundo ponto, adesão à dieta. Pessoal, a maioria negligencia esse fator. Vocês não consideram a adesão à dieta porque vocês esperam que a medicação faça isso por vocês. Mas quem consegue seguir uma dieta adequada vai ter uma velocidade muito maior de emagrecimento do que aquela pessoa que não faz nem ideia de quantas calorias ela consome por dia. Porque o grande fator de emagrecimento nisso tudo, independente da medicação, é o déficit calórico, é a quantidade de calorias que você está consumindo todos os dias. Então, se você, por um acaso, está usando a medicação, mas ainda tem um padrão alimentar ruim, consome muitas calorias, automaticamente seu processo vai ser mais lento do que alguém que está comendo com qualidade e consumindo uma quantidade de calorias bacana. Então pensa assim, se a sua meta era consumir 1.500 calorias para você conseguir emagrecer, se você não mede aquilo que você está fazendo, às vezes você está consumindo 1.600, 1.700 calorias. Mesmo usando a medicação, ainda é capaz de você consumir uma quantidade de calorias dessa. E aí o seu processo fica totalmente identificado. Enquanto uma pessoa que às vezes nem tivesse usando a medicação, consumindo a quantidade de calorias adequadas, ela ia emagrecer mais rápido do que uma pessoa usando Monjaro. Coloquem isso na cabeça, pessoal. A medicação ela não está fazendo o processo por vocês. A medicação ela está ajudando vocês no comportamento. Então isso é importante. Se você pegar um indivíduo com uma boa adesão, sem usar nada, versus alguém com Monjaro 2,5, mas essa pessoa que não está usando nada, conseguir ter o comportamento de aderir à dieta adequadamente, 100% a pessoa não erra, ela pesa na balança e segue a dieta à risca, conforme for planejado para ela, versus alguém
do Monjaro que não está seguindo nada ali, essa pessoa da dieta tem mais potencial de perder peso, justamente porque ela está fazendo déficit calórico documentado e calculado. Isso é muito importante, tá? Para vocês não ficarem simplesmente dependendo da medicação. A medicação ela vai fazer o quê? Diminuir sua fome, melhora sua saciedade. Então percebe que automaticamente é mais fácil de aderir à dieta? Aderindo à dieta, você tem um processo de emagrecimento. É assim que acontece, pessoal. Então, esqueçam essa questão de dose. Segundo ponto, individualidade biológica. Tem pessoas que naturalmente vão responder melhor ou pior à medicação, por conta de receptores, por conta de metabolismo, por conta de enzimas que metabolizam a própria substância, a própria molécula. Então, é individual a resposta. Enquanto uns têm mais efeitos colaterais, outros vão ter menos, e assim sucessivamente. Então não dá para a gente fazer um comparativo, porque a partir do momento que a gente está lidando com indivíduos diferentes, nós vamos ter resultados diferentes. Isso a gente vê na prática clínica. Todos os dias, pessoas que sentam aqui na frente, algumas vão usar 2,5 e vão se sentir muito bem, outras 2,5 vão ter constipação, outras 2,5 vão ficar empanturrada muito rápido, outras 2,5 não vai fazer nem cócega na vida dessa pessoa, porque o padrão de metabolização e percepção dessa substância é diferente entre as pessoas. Então isso também tem que ser levado em consideração, porque às vezes você compara 2,5 para duas pessoas, uma extremamente sensível, outra com uma resistência à dose. E aí, se elas simplesmente estão usando a medicação sem fazer dieta e nem nada, obviamente que quem tem mais sensibilidade perde mais peso, porque ela vai ficar sem comer, ela vai comer menos, ela não vai conseguir ingerir a quantidade de alimento, enquanto a pessoa que está resistente, ela vai falar assim, não está fazendo efeito, estou comendo igual. E ela não mudou o padrão alimentar, então a perda de peso vai ser maior para quem seja mais sensível. Agora, de novo, aquele questionamento lá, 2 pessoas, 2,5. As 2 pessoas conseguindo fazer o mesmo déficit, as 2 pessoas consumindo 500 calorias a menos. Essa aqui é sensível, essa aqui não é sensível, mas as duas conseguem aderir à dieta de menos 500 calorias por dia. A perda de peso vai ser igual, se fossem 2 clones, né? O meu clone resistente e o meu clone sensível. As duas comendo 500 calorias a menos do que precisaria normalmente para fazer manutenção do peso. Quem perde peso mais? Igual. Porque a perda de peso está vindo do déficit calórico e não simplesmente da dose da substância. Tá? Isso é importante de vocês entenderem, pessoal, que a dose e a medicação vai controlar o comportamento, como a gente já comentou. Obviamente que ela tem algumas funções de reduzir inflamação, tem funções de tentar mobilizar mais gordura visceral e coisas mais pontuais. Mas quando a gente está falando ali na prática, que é o que vocês vivem no dia a dia, é assim que deve ser pensado, pessoal. Tá? Então é importante de vocês levarem essa questão da dieta em conta. Exercício físico. Às vezes, quem está fazendo uma dose de 2,5 começou a se exercitar, se empolgou, está fazendo caminhada, está indo na academia, está fazendo funcional, enquanto a outra pessoa que está fazendo 2,5 às vezes não está se exercitando. Ou as duas se exercitam, mas uma se esforça bastante no treino, a outra nem tanto. As duas vão para a academia, as duas ficam 1 hora lá na academia. Uma fica mexendo no celular, ou uma fica colocando uma plaquinha lá, fazendo fisioterapia, enquanto a outra vai lá e coloca peso, e progride, e treina, sai suada e se esforça. A diferença de calorias gastas vai impactar lá no final do mês. E aí, naturalmente, a pessoa que treinou mais, treinou melhor, vai ter um resultado melhor do que aquela que não está desempenhando tão bem no treino. Então, a frequência de treino e a intensidade desses treinos durante a semana vão impactar diretamente nesse resultado, tá, pessoal? Então, o treino é extremamente importante de ser levado em consideração. E segundo ponto, às vezes 2 pessoas diferentes vão ter massa muscular diferente. A gente vê classicamente como no consultório. Às vezes vem um casal, um homem e uma mulher. Um casal de um homem e uma mulher, por exemplo. E aí, nesse contexto, a gente entende que o homem normalmente tem mais massa muscular do que a mulher. E essa questão da quantidade de massa muscular faz com que o homem tenha uma certa facilidade a mais. Porque o gasto energético é maior, o treino tende, não é que tem mulheres que treinam numa intensidade, pessoal, incrível, deixando vários homens no chinelo. Mas, colocando na prática, pessoas do dia a dia, o homem ele tende a ter um treino mais pesado. Então, você gasta mais energia para levantar 10 quilos do chão do que levantar 5 quilos. Tá? Isso é física. Então, fazer 10 repetições levantando 10 quilos gasta mais do que 10 repetições levantando 5 quilos. E se você gasta mais, você tem maior possibilidade de queimar gordura. Ao mesmo passo que o músculo, ele é um tecido orgânico metabolicamente ativo, ele está funcionando, ele é um motor funcionando. Então você tende a gastar mesmo em repouso, quando você tem mais massa muscular. Então mesmo que sejam 2 mulheres, mas às vezes uma tem mais massa muscular do que a outra. Essa com mais massa tem uma facilidade maior em queimar calorias em repouso ou de executar mais calorias, gastar mais calorias durante o treino, justamente porque
ela tem maior capacidade de levantar cargas, de correr mais, de pedalar mais, de fazer coisas assim. Então, a intensidade do treino e a quantidade de treino junto com a massa muscular deve ser levada em consideração no resultado final. Então, a gente começa a observar que tem muitos fatores que podem ser levados em consideração e que vão diferenciar o resultado dessas pessoas. Isso precisa ser levado em consideração para que vocês não se frustrem novamente e entendam a diferença de duas pessoas fazendo as mesmas doses, mas tendo resultados totalmente diferentes. Todos esses critérios que eu acabei de mencionar para vocês. Inclusive, esses critérios são os mesmos critérios que eu coloco no meu material que se chama Monjaro 360, só que explicando ponto a ponto a questão da massa muscular, a questão de preservar a gordura, a questão dos seus comportamentos, o que você deve fazer, para que as pessoas com esse material tenham como se fosse um checklist, uma organização e entendam o que precisa ser feito, o que é esperado que a pessoa faça com a utilização dessas medicações, para não ficar incorrendo em erros clássicos ou em suposições que não existem, de 2,5 emagrece tanto, 5 emagrece tanto, as coisas não funcionam assim. Você pode ter um resultado excepcional ou um resultado muito ruim com a mesma dose. Então, sempre que você pensar no seu próprio clone fazendo determinados comportamentos ou deixando de fazer determinados comportamentos, a mesma dose vai ter resultados totalmente diferentes. É o que a gente observa na prática. E o material, ele contém essa explicação. Além de também, eu sempre deixo de brinde, porque vocês me ajudaram a construir o material, coloquei lá também 10 opções de receitas fáceis e práticas proteicas, principalmente para quem está usando medicação, não consegue consumir grandes volumes de alimento. Então, refeições que são naturalmente menores, com uma quantidade de proteína adequada, com grande biodisponibilidade, proteínas de qualidade nessas refeições, tá? Além disso, para quem está começando também a usar a medicação, também tem um terceiro material, daqui a pouco esse material tem 10 materiais, porque vocês vão dando ideias aqui nos comentários embaixo, eu vou sempre olhando as conversas, quero acrescentar coisas, e o terceiro material ele envolve bons comportamentos que você pode ter do ponto de vista alimentar, do ponto de vista de suplementos, principalmente para quem está começando a usar a medicação ou está em transição de doses e começa a ter um pouco de náusea, começa a ter alguns sintomas mais comuns com o uso da medicação, o que você pode fazer para ajudar, né? Reduzir alimentos mais gordurosos, açúcar, o álcool, fracionar a refeição, tudo isso eu explico ali de uma maneira mais didática para vocês no material. Então, voltando ao resumo do vídeo, pessoal, quanto de peso essa pessoa está começando para você fazer um comparativo, quem é essa pessoa metabolicamente lá no início do processo, quanto de exercício essa pessoa faz, ela tem uma dieta e ela está realmente aderindo à dieta, ela acha que está aderindo ou ela está pesando o alimento, ela tem noção realmente do que ela está fazendo. Isso vai impactar. Tá? Individualidade biológica, isso aqui mata muita coisa também. Tá? Alguns respondem mais, outros respondem menos para a mesma dose. Naturalmente, alguns vão restringir mais ou menos se não estiverem fazendo uma dieta. Então, se duas pessoas sem dieta estão usando 2,5, uma mais sensível do que a outra, a mais sensível tende a perder mais peso, proporcionalmente falando, porque às vezes os pesos são diferentes, mas proporcionalmente falando, ela tende a perder um pouco mais de peso do que a outra. Tá? Então, é isso, pessoal. Preenchi o meu checklist que eu acabei de fazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil para vocês. Se foi, curte o vídeo aqui embaixo, compartilha com alguém que precisa dessa informação. Se você não me segue ainda, já começa a seguir, o nosso canal vai crescendo cada vez mais. Todos os comentários eu procuro ler, às vezes eu não consigo responder todos na hora, às vezes eu não consigo responder todos dependendo do vídeo, que às vezes ele tem um alcance um pouco maior. Mas a minha vontade é responder a maioria das pessoas, ver os comentários, ler as dúvidas, para usar tudo isso para criar novos vídeos, mais conteúdo e conseguir entregar mais coisas de qualidade, principalmente quando o assunto é emagrecimento, uso dessas medicações, performance, a gente vai conversando sobre tudo isso, tá bom, pessoal? Obrigado por assistir até o final do vídeo e nos vemos no próximo.